meu amigo vascaíno, clima de cobrança, clima aí de saída de Carille no Vasco da Gama. Hoje, novos capítulos, informações vindas aí de São Paulo, simplesmente diz que Carille já está com proposta do Corinthians em mãos. Isso mesmo. A gente vai falar muito aí sobre o interesse do presidente Augusto Melo do Corinthians, que foi reforçado hoje num grande programa de TV. Vamos falar aqui também sobre a situação aí do Pedrinho, muito cobrado também pela demissão aí do Marcelo Santana e de reforços no Gigante da Colina. Carille saindo, quem poderia assumir no lugar do Carille? Laureano tem opções? Tem opções, né? E a gente vai falar muito sobre isso. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Jogo contra o Lanús se foi. Agora pensar no Cruzeiro. Confronto que vai acontecer no próximo domingo, lá em Uberlândia, no Parque Sabiá. E é uma sequência de 6 jogos do Vasco da Gama fora do Rio de Janeiro. O Vasco provavelmente ainda vai ficar com o Tietê, com o Parê e com o Maurício Lemos fora de combate desse jogo aí. A tendência é que esses atletas ainda desfalquem o Vasco da Gama para a partida do dia 27, no domingo. Meus amigos, o seguinte, clima de muita cobrança, o presidente Pedro Paulo sendo cobrado aí por aliados políticos, por conselheiros beneméritos, para demitir o Carille e também arrumar um destino para o Marcelo Santana. O trabalho do Marcelo Santana é questionado por todos dentro do Vasco da Gama. Tem muita gente que entende aí que o Marcelo Santana é o principal vilão aí. Porque o Marcelo Santana foi quem montou esse time com o aval aí do Pedrinho. O pessoal questionando contratações que foram feitas a peso de ouro, como foi o caso de Jean David, de Maxime Domingues, como foi o caso também de Lloyd, Augusto e de Garré, certo? Então, as contratações aí foram muito fracas mesmo do treinador, ou melhor, do nosso executivo de futebol, o Marcelo Santana. Até que 14 jogadores aí que foram contratados, e ó, vou falar, estourando 2 aí, deu jeito, mas o restante tudo contratação fraca. Pessoal, Pedrinho também sendo cobrado aí por reforços, né? Informações indicam aí que o Vasco vai trazer 5 reforços. O Pedrinho estaria muito calmo com essa situação, né? Dando garantias aí para pessoas dentro do Vasco que vai chegar reforços para o meio do ano, mas a situação é a seguinte: o Vasco vai ficar aí por mais 2 meses com esse time, certo? Então a gente fala aqui, né? Situação aí, algumas situações que estão muito bem encaminhadas, como é a situação do Brian Rodrigues, que está se recuperando aí de uma lesão, do próprio Vitor Sá, que deseja retornar aqui ao Brasil, certo? Situação do jogador Mina e também do nosso bravo Balbuena. Então, são situações que vão surgindo aí
que o Vasco, se jogadores vindo, ou melhor, vindo, dá uma melhorada, mas até junho é muita estrada. E o seguinte, por falar em estrada, a situação do Carille está chegando ao final. A informação que a gente teve essa tarde é que o Carille já está com uma proposta do Corinthians em mão, tá? E o seguinte, o craque Neto, ele trouxe uma revelação aí para a torcida do Vasco e para a torcida corintiana. Então vamos colocar aqui. Olha só, segundo a CNN Esportes, certo? Não é qualquer fonte, é a CNN Esportes. Craque Neto revela nome de preferido para assumir o Corinthians, e não é Dorival. Apresentador da TV Bandeirantes afirma que o atual treinador do Vasco se daria melhor no timão do que Dorival. Então, o apelo é muito grande em São Paulo para o Carille ser contratado. O Carille já teria uma proposta aí em mão. O seguinte, a gente vai para dois lados. Se o Pedrinho não demitir, a tendência é que o Carille aceite aí a proposta do Corinthians, certo? Seria uma proposta para ele ganhar muito mais do que ele ganha aqui no Vasco da Gama. Lá no Corinthians, lá ele é idolatrado por muitos, conseguiu um campeonato brasileiro lá pelo Corinthians, mas aqui no Vasco da Gama, certamente o torcedor não vai sentir falta de Carille. Então, essa é a grande novidade. Essa situação vai se desenrolar aí durante as próximas horas, tá? Eu creio aí, de repente, o Carille nem vá para Uberlândia, para esse jogo aí contra a equipe do Cruzeiro, certo? Porque, assim, está uma situação totalmente aí sem clima para o Carille, que ontem saiu correndo para o vestiário, o Carille ali que tomou o pessoal jogando copo dentro do campo. Então, assim, a torcida do Vasco não está engolindo mais Fábio Carille no comando técnico do Vasco da Gama. Perfeito? A gente tem algumas opções aí no mercado, como é a situação do Dorival, né? Quem paga R$500 mil aí para Lloyd, quem paga aí 900 mil por mês para João Vitor, tem condição sim de trazer um treinador como o Dorival Júnior, né? Algumas opções aí, como o Fernando Diniz, também aparecem aí, alguns treinadores experientes, como o Mano Menezes, né? Que não está muito bem, essa é a grande verdade. Espero que não seja esse, mas seguinte, está aí a situação em aberto com relação ao novo treinador do Vasco da Gama, pois a tendência é que o Carille seja demitido a qualquer instante ou que peça demissão. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!